E começando a revisão do capítulo 22 de Boruto TBV, o capítulo tem início com o núcleo de Konohitsuna, onde Mitsuki e Araya observam a alma espinhosa do Ryu. O Mitsuki decide lidar com os Tsumeakas restantes, enquanto Araya deverá prosseguir com a missão, levando a alma espinhosa até onde o Shinki está. Até que de repente, do nada, o Jura sai de um dos Tsumeakas, sendo rapidamente reconhecido por Mitsuki e Araya com base em descrições. Porém, o Jura não faz nada com eles, apenas dá uma rápida olhada focando a sua visão na Sarada que estava desacordada, parando por um momento com uma expressão um tanto suspeita, como se estivesse pensativo, mas logo ele muda o seu foco para o Boruto, ignorando todos eles, até mesmo a alma espinhosa. Voltando para Boruto e Konohamaru, logo após a derrota da Matsuri, com os pedaços dela ainda no chão, Boruto e Konohamaru têm uma rápida conversa, onde Konohamaru está bem surpreso com Boruto conseguindo derrotar a Matsuri com tanta facilidade, mas o Boruto deixa claro que ele só conseguiu fazer isso porque ela estava muito ferida. Caso contrário, ele não teria tanta facilidade em derrotá-la. Enquanto isso, os pedaços da Matsuri se convertem em uma alma espinhosa, até que de repente eles percebem que o Jura atirou uma bala de Bijudama na direção deles, errando o Boruto como aconteceu quando eles estavam em Konoha, só que dessa vez o Boruto não é atingido. Nisso, o Jura parte na direção deles em alta velocidade. Vendo que eles estavam em perigo, o Boruto começa a jogar shurikens ao redor deles e avisa ao Konohamaru que ele deve sair de lá o quanto antes com a alma espinhosa e se reunir com o pessoal que estava com a Sarada no mesmo ponto de encontro onde eles encontraram o time de Suna pela primeira vez. Lá eles deveriam aguardar as próximas ordens. O que deixa o Konohamaru confuso por um momento, tentando perguntar algo a ele, mas já era tarde. O Jura se aproxima de onde eles estão atirando uma Bijudama ainda maior, causando uma larga explosão. Mas o Boruto consegue salvar o Konohamaru, que por sua vez foge com a alma espinhosa. Nisso, o Jura se distrai por um momento olhando para o Konohamaru e o Boruto aproveita para atacar com um Rasengan. Nisso, o Jura contra-ataca o Boruto com uma Bijudama, mas o Boruto consegue usar o Hiraishin a tempo e ataca o Jura antes mesmo dele terminar de cair. Mas o Jura consegue bloquear o ataque da Kusanagi com um dedo, logo após elogiando o Hiraishin do Boruto e admitindo que o seu coração estava acelerado por lutar contra alguém tão forte quanto ele. Em paralelo, Code Eida tem um diálogo sobre o que estava acontecendo e as chances de vitória do Boruto. Aida comenta que parece que o Boruto estava lutando bem e pergunta se ele realmente não tem chances de ganhar do Jura, mas o Code reforça que ele não tem nem mesmo uma chance em 1 milhão disso, ou pelo menos nas circunstâncias atuais. Além disso, o Boruto não conseguiria fugir com o Hiraishin nem se ele quisesse, pois segundo o Code, para o Boruto usá-lo para viajar a longas distâncias, ele tem que sentir o símbolo marcado com seu chakra, e quanto mais distante, mais é difícil sentir o símbolo. Em uma luta contra um adversário superior, isso seria ainda mais difícil. Sem falar que se o Boruto deixasse o local, os outros estariam em risco, pois o Jura poderia recuperar as almas espinhosas a qualquer momento. Portanto, o Code assume que o Boruto precisaria manter o Jura ocupado até que os outros estivessem num lugar seguro, o que significava o fim por completo, porque o Boruto não tinha condição de manter aquela luta por muito tempo ou de escapar dali. Voltando para Boruto vs Jura, o Jura fala que estava ali para matar o Boruto porque ele tinha informações demais sobre eles, as Hitoshinjus, e pergunta se a fonte dessas informações era o seu colaborador, ao mesmo tempo que o Boruto tem um diálogo interno onde analisa o Jura, assumindo que só lhe restava o Rasengan Uzuriko para derrotá-lo. Porém, de repente, o Jura faz uma pergunta inusitada ao Boruto, lhe perguntando o que é o amor, e falando de seu atual ponto de vista desse sentimento, o vendo como uma fraqueza e um defeito das formas de vida inteligentes, e que isso também era válido para o próprio Boruto, que naquele momento tinha ido salvar os seus companheiros, mesmo sabendo que as chances de ele vencer eram extremamente baixas. O amor o trouxe para o lugar onde ele iria morrer. Nisso, Jura até tenta pegar o Boruto com o Mokuton, mas ele consegue desviar de tudo voando. Porém, desse jeito ele não conseguiria pôr os pés no chão para usar o Uzuriko. Sem outra alternativa, ele tem uma ideia. Basicamente, ele se deixa ser pego pelo Jura, enquanto joga a Kusanagi estrategicamente na direção dele. O Jura até chega a pegar a Kusanagi, mas o Boruto ameaça, garantindo que ele não a quebre. Em troca de não quebrar a Kusanagi, o Jura pede para que ele fale onde está o seu colaborador, embora não mude o fato de que ele irá matá-lo logo depois. Mas ao invés disso, o Boruto responde a sua pergunta sobre amor, dizendo que o amor até pode ter o lado de ser um defeito e um ponto fraco para os humanos, como o Jura disse, mas antes de terminar a fala, ele quebra o Mokuton com o Uzuriko numa versão mais fraca, bem parecida com o que ele usa contra o Kodo, e termina dizendo que do ponto de vista dele era por isso que eles não passavam de árvores. Logo em seguida, se teleportando para as costas do Jura através da Kusanagi e o acertando em cheio com o Uzuriko. Em resumo, Boruto usou a sua captura como uma brecha para conseguir reunir energia e usar o Uzuriko, mesmo que numa versão mais fraca. E chegando ao final do capítulo, o Jura é arremessado para longe e logo começa a sentir os efeitos do Uzuriko, perdendo toda a sua sensação de equilíbrio.
Porém, para a surpresa do Boruto, o Jura consegue dissipar o chakra do Zuhiko de seu corpo e explica que, por ser uma técnica que utiliza um princípio parecido com o da Bijudama, ele conseguiu anulá-la, ou seja, o Zuhiko não funcionava com ele. E assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais. Em geral, como esse foi um capítulo quase que puramente focado em ação se comparado aos anteriores, onde na prática a história não avançou tanto e não teve grandes novidades, seja em questão de informações, habilidades novas ou diálogos interessantes que deem para extrair alguma coisa, eu não tenho muito o que comentar. Mas pelo menos tivemos sequências de ação franca muito boas, sem firulas ou enrolação. Boruto vs Jura foi uma luta intensa e emocionante, pelo menos pra mim, como já não víamos desde Naruto e Sasuke vs Jigen. Gostei muito da coreografia no geral, juntamente com a composição dos painéis cheios de ângulos bem dinâmicos, deixando a luta muito bem fluida, quase que dando para você imaginar a luta animada claramente quadro a quadro. Esteticamente, essa luta foi bem mais parecida com as lutas de Naruto do que com as lutas normais de Boruto, que seguem um estilo mais próximo do Akira Toriyama, que é uma grande inspiração para o Ikemoto. É perceptível que, do capítulo 19 pra cá, o Ikemoto vem mudando muito seu estilo em como retratar um combate. Nesses 3 últimos capítulos, visualmente falando, provavelmente a gente está tendo as melhores sequências de ação que Boruto já teve. Também dou um destaque especial à estratégia que o Boruto usou contra o Jura, que eu descrevi no resumo, onde ele foi pego de propósito e usou o Mokuton como uma forma de se conectar ao solo, mostrando mais um novo aspecto do Zuhiko. O Boruto não precisa estar com os pés diretamente no solo, ele também pode usar algo diretamente ligado ao solo para conduzir a energia que ele precisa para criar o Zuhiko. Até me pergunto se o Zuhiko não tem outros limites, como talvez ele não podendo usar num lugar muito distante do solo, como um prédio alto ou um barco. Sem falar do uso inteligente do Hiraishi, mostrando todo o potencial desse jutsu em batalha e porque o Minato era visto como alguém tão perigoso apesar de não ter tanto poder bruto. O Hiraishi é o jutsu mais versátil estrategicamente falando do universo de Naruto. E olha que a versão do Boruto é inferior ao do Minato. E isso, meus amigos, é a essência das lutas ninjas de Naruto da forma mais pura e simples, onde o personagem consegue se opor a um inimigo, em teoria mais poderoso, usando tudo que ele tem ao seu redor como vantagem, fazendo uso inteligente de suas habilidades, usando o terreno e as próprias habilidades do inimigo contra ele. Naruto e Boruto estão muito mais pro lado de um Hunter x Hunter da vida do que de um Dragon Ball nas lutas. Discussão sobre Power Scaling não funciona aqui, porque o que importa aqui são as habilidades e como você as usa, não o poder bruto puro e simples. Botem isso na cabeça de vocês. Também gostei de terem mostrado limites para o Boruto aqui, que o Boruto não é tão overpower quanto se acreditava no começo e que o Zuhiko pode ser superado bem como eu já imaginava, não só esperava que fosse num ponto tão inicial do mangá. A forma como o Zuhiko foi dispersada me surpreendeu, pois eu não esperava uma conexão entre Rasengan e Bijudama sendo lembrada a essa altura do campeonato. Lembrem-se que o Rasengan foi criado se baseando na Bijudama. Pode-se dizer que o Rasengan é quase uma versão, uma variante da Bijudama, só que para uso humano, usando exatamente os mesmos princípios, o que faz muito sentido e deixa a fraqueza do Zuhiko bem aceitável, e também sugerindo que talvez qualquer usuário de Rasengan seja capaz de anular o Zuhiko. Eu não ficaria surpreso se o Kawaki nesse meio tempo tivesse aprendido o Rasengan por causa de toda a sua devoção ao Naruto ou simplesmente para se passar pelo Boruto da melhor forma possível, por mais que ele ainda não tenha mostrado. Enfim, eu acho que essa foi uma ótima jogada do Ikemoto. Agora eu só me pergunto, onde é que tá aquela galera que lá nos primeiros capítulos de Boruto TBV estavam chorando igual puta por causa do Zuhiko? Ah, esse Zuhiko é forçado demais, tá muito quebrado, é um absurdo e blá blá blá. Agora vamos se fazer de doidos e fingir que não falaram nada? Do que adiantou todo aquele drama que fizeram, sendo que era óbvio que o Zuhiko seria superado? Eu tava lá desde o início batendo na tecla que, assim como qualquer habilidade no universo de Naruto, o Zuhiko teria suas fraquezas e eventualmente seria superado por algum inimigo. Em Naruto, sempre que uma habilidade nova aparece, ela passa a sensação de ser uma habilidade absurda, incrível e invencível, até que com o decorrer da obra ela vai sendo superada e entrando em desuso, se tornando só mais uma habilidade qualquer.
Foi assim com o Rasengan, com o Amaterasu, com a defesa absoluta do Gaara e possivelmente será assim com qualquer habilidade que a Sarada mostre daqui pra frente, incluindo o Ohirume. Foi afirmado desde o início que o Boruto não teria chances contra o Jura, então era óbvio que o Rasengan Uzuriko não funcionaria nele. Ele é o vilão principal no momento e esse na prática é o primeiro confronto entre eles. É óbvio que a maior vantagem do Boruto não irá funcionar em um dos personagens mais fortes atualmente. Caso contrário, seria muito fácil para o Boruto. Sem falar que o Boruto, passando sufoco para o vilão principal, irá forçá-lo a se desenvolver. No momento em que o Uzuriko se torna inútil, ele vai ter que ir atrás de uma alternativa útil contra o Jura. O personagem principal, às vezes, precisa falhar, a situação precisa piorar antes de melhorar. Além disso, a luta ainda não acabou, muita coisa ainda pode acontecer. Minha única crítica a essa luta talvez seja a escala visual das habilidades, que não estão muito de acordo com o que você espera de personagens que supostamente estão num nível superior ao de Naruto e Sasuke. Eu esperava ver uma destruição de cenário maior nas explosões da Bijudama, Mokutons mais grandiosos, ou talvez uma habilidade do Rinnegan caso o Jura tenha. Mas eu dou um acréscimo porque essa é a primeira luta entre eles e a primeira luta real do Jura, que ainda tem muito espaço para aprender a usar as suas habilidades. Eu também senti falta do Boruto usando Kagebunshins, que por algum motivo, desde o começo de TBV, ele ainda não usou, mas eu teorizo que isso pode ter a ver com a concentração necessária para ele usar o Hiraishin, bem como destacado nesse capítulo. Então, talvez ele não consiga se concentrar nas marcas ao mesmo tempo que mantém o Kagebunshin ativo. Ou ele simplesmente está poupando chakra. De resto, eu achei bem curiosa a reação do Jura quanto a Sarada, observando por um momento. E eu não acho que esse foi apenas um detalhe jogado aí à toa. Claramente há um contraste intencional entre Sarada e Jura. Os últimos capítulos foram sobre a Sarada percebendo que o amor lhe dá forças e o Jura tendo a crença de que o amor é uma fraqueza. Eu sinto que o Jura viu na Sarada, já que ele compartilha sua visão com Ryu, uma contradição em suas crenças porque ele a viu ganhando poder depois de aceitar o amor. Talvez ele acabe vendo que o amor tem outro lado que ele não conhece e quer conhecer mais a fundo, já que ele é completamente movido pela curiosidade, e até deixa o Boruto vivo por enquanto, vendo a reação que ele tem na Sarada e até onde esse amor pode levá-los. Quem sabe até fazendo o Jura mudar de ideia no final, vendo que o amor é na realidade algo que dá força aos humanos, algo que permite que eles superem até as mais difíceis situações. Definitivamente o Jura não passa a vibe de que será um vilão impiedoso ou que será vilão até o final da história. No fundo, ele não passa de uma criança querendo entender o mundo à sua volta. É tanto que algumas ações que ele tomou nesse capítulo podem parecer um tanto estranhas à primeira vista. Afinal, por que ele ignorou Mitsuki e Araya, que poderiam muito bem servir de reféns para atrair o Boruto, e até as almas espinhosas de seus aliados? Bom, eu creio que o Jura ele não se importa com nada disso. E ele nem precisa se importar, porque ele tem poder suficiente para derrotar o Boruto e pegar as almas espinhosas a hora que ele quiser. O Jura é como um animal ganhando consciência e sapiência. Observa, pensa e aprende. Creio que ele ainda não entende conceitos de refém ou que poderia ser viável matar o Boruto fazendo seus amigos de refém. Vendo a cena em que ele pega a Kusanagi e tenta trocá-la pelas informações sobre o Code, a compreensão de barganha dele é tão limitada quanto a sua noção do mundo. Ele não sabe o valor das coisas, que o Boruto não arriscaria a vida de um companheiro revelando a localização dele em troca de um objeto. E as Shinjus não parecem ser excepcionalmente importantes para ele, porque ele não tem conceitos de laço, amizade ou companheirismo. Ele deixa as Shinjus livres para agirem como quiserem, e desde o capítulo passado me parece que ele só as usa como ferramentas para entender o mundo à sua volta, vendo através delas. Eu não duvido que ele só salvou o Hidari por um capricho ou por ver nele uma boa fonte de informações, visto o relacionamento que o Sasuke tinha com Sarada, Boruto e Konoha. Acredito que se a Shinju não é útil para os seus propósitos, ele simplesmente é indiferente e não dá a mínima. Mas eu acho que até pode ser algo mais simples do que isso. O Jura no momento só está interessado em duas coisas: entender o conceito de amor e acabar com qualquer ameaça a ele. Ele não vai se importar com qualquer coisa além disso no momento. Por último, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, como eu já disse na revisão passada, eu não esperava que teríamos mais um volume focado em ação, o que parece ser o caso agora.
Então, sinceramente, eu não sei o que esperar dessa situação. O Boruto parece ter algum tipo de plano, por isso ele manda o Konohamaru para o ponto onde eles se encontraram com o time de Suna para receber novas ordens, mas ao mesmo tempo o Code diz que está tudo acabado. O que significa que em todos os possíveis futuros que o Code viu, o Boruto morre. Como o Boruto vai escapar vivo dessa situação? O que vai acontecer com o pessoal de Konoha? Porque, sinceramente, eu não acredito que acabou para Matsuri agora. Eu não acredito que a alma espinhosa dela será recuperada pelos heróis. Será que o Hidari vai aproveitar que a Sarada está inconsciente e vai atacar o pessoal de Konoha, acabando por recuperar a alma espinhosa da Matsuri? Eu não vejo muitas saídas para o Boruto nessa situação. Se fosse para o Momoshiki se manifestar ou para o Kawaki aparecer aí, o Koji não teria previsto isso? Meu palpite no momento é que o Boruto vai conseguir sair dessa situação graças a alguma habilidade da Sarada, talvez a segunda habilidade dela que permita que ela manipule o destino até certo ponto, tornando o que deveria ser impossível, impossível. Se o Boruto não tinha uma brecha para escapar, agora ele terá. Aí você se pergunta, mas nesse caso o Koji também não deveria enxergar essa habilidade sendo usada? Não necessariamente. Talvez essa habilidade só mude o fluxo do destino no momento em que é usada, portanto ela seria uma habilidade fora do destino observável. Por isso Code não conseguiria enxergar. O que também explicaria o motivo do futuro que o Momoshiki viu não ter se concretizado, porque a Sarada teria mudado o destino através dessa habilidade sem perceber. Há várias outras teorias sendo cogitadas no momento. Também pode ser que, quando ele fala que será o fim por completo, ele esteja se referindo a uma possessão do Momoshiki sem volta para o Boruto, onde será o fim para o Boruto dentro dos futuros que ele viu, que poderia dar em um cenário bem interessante, com o Momoshiki controlando o Boruto por um tempo antes deles se tornarem parceiros, ou o Boruto assumir o controle novamente, em talvez algum outro futuro que vai surgir a partir disso. Há também outras possibilidades, como intervenção divina, um evento aleatório que esteja além da visão do Code, mas eu já acho menos provável atualmente, ainda mais depois que ficou evidente que o Jura só errou o Boruto por ter uma pontaria ruim mesmo, e a razão da Kurama ter voltado tão rápido muito provavelmente tem a ver com a linhagem Uzumaki e Hyuga na Himawari. Muita gente está até teorizando que haja a possibilidade do Jogan aparecer agora, até associando o fundo da capa desse capítulo ao Jogan, assim como a capa do capítulo anterior é associada ao Mangekyou da Sarada. Vocês que me acompanham desde Boruto NNG sabem que eu meio que já larguei a mão do Jogan há muito tempo. Mas eu não posso negar que, se for para ele aparecer definitivamente no mangá, esse seria o melhor momento para isso acontecer. Quem sabe como uma espécie de olho divino que está fora do fluxo do destino observável. Se não for agora, depois de 9 anos de publicação, this is over. Sinceramente. Só aceitem que é mais um elemento exclusivo de anime novel, ou na melhor das hipóteses, um power-up final à la modo Sennin do Rikudo. Bom, de qualquer forma, independente de qual seja a saída para o Boruto, sinto que o próximo capítulo tem tudo para ser um grande ponto de virada na história. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.